Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é pão doce recheado. Para essa receita, eu vou usar 1 kg de farinha de trigo, 5 colheres de açúcar, que já estão na minha bacia, 30 gramas de fermento biológico fresco, 1/4 de xícara de óleo, 1 colher de margarina sem sal, 3 ovos. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio, eu vou usar creme de confeiteiro e 100 gramas de coco ralado. Para a calda, eu tenho 2 xícaras de leite e meia xícara de açúcar. Vou usar também nos ingredientes da massa 2 xícaras de leite morno. Então, para começar, a gente vai misturar aqui, nessa bacia, junto com o açúcar, eu vou misturar 2 xícaras de leite morno. Vou reservar o recheio, enquanto eu preparo os ingredientes da massa. Vou misturar também o açúcar e as 2 xícaras de leite para a calda. Vou deixar misturado aqui e vou reservar. Dou uma leve mexida. Vou reservar isso aqui porque essa calda aqui, gente, vai ser usada bem no finalzinho de tudo, quando o pão já estiver quase pronto. Agora, junto com o meu açúcar, eu vou colocar 2 xícaras de leite morno, 2 xícaras de chá de 200 ml. Então, são 400 ml de leite. Aqui. Daí, eu vou juntar a manteiga, o fermento e o óleo. Vou dar uma mexida aqui, ó, até o fermento se dissolver. Agora eu vou colocar os ovos inteiros mesmo. E daí, gente, a farinha de trigo a gente tem que ir colocando aos poucos. Eu vou colocando aqui, ó, devagarinho. E vou mexendo com a colher de pau até eu conseguir. Quando não der mais para mexer com a colher, vai ser com a mão. Porque a gente tem que ir colocando a farinha ao ponto dela desgrudar das mãos. Então, é devagarinho. Vou colocando um pouco, a gente mexe, depois vai colocando. E aí, ó, desse jeito aqui. Coloca um pouco, mexe. E assim a gente vai fazendo com a farinha, até a gente ter um ponto aí de massa que solte das mãos. Olha só, gente, agora eu vou abandonar a colher e vou passar a mexer com a mão. Ela tá bem mole ainda, bem grudenta, mas eu tenho farinha aqui ainda e eu vou colocando aos pouquinhos. Olha só, gente, a minha massa já tá quase pronta, ó. Ela ainda tá grudando um pouco nas mãos e eu já passei ela aqui pra pedra. Agora esse trabalho tem que ser todo aqui, porque eu vou precisar sovar bem essa massa e é aqui que eu vou dar o ponto, né, de soltar das mãos. Aí a gente vai sovando, vai vendo se tá desgrudando na mão ainda e vai colocando a farinha de trigo aos poucos, bem pouquinho mesmo agora. Ó, vamos solvando aqui. Olha, já tá começando a soltar, ó. Você vê que eu enfio a mão aqui, ó. Ela já solta com um pouco mais de facilidade, já não tá grudando tanto na mão. Mas ainda vai precisar de um pouco de farinha. Olha só, gente. Eu usei aquele
toda aquela farinha. E olha só, a massa já começa, já tá bem solta, ó. Viu aqui? Já não tem mais quase nada na mão. E agora, para eu não perder o ponto da massa, eu não coloco mais farinha aqui, vou só polvilhar a pedra com um pouquinho de farinha assim, ó, bem pouco mesmo, só para eu trabalhar essa massa, porque eu vou precisar sovar ela bem. Agora é a hora da gente fazer um pouquinho de esforço, que eu tenho que sovar essa massa aqui por uns 5 minutos, bem sovada, para depois eu tá botando ela para descansar. Então vamos lá. Agora eu não ponho mais massa, mais farinha, só na pedra agora. Só para eu poder a massa não grudar na pedra e ficar fácil de eu trabalhar. Então é isso, ó. Viu? Olha só, já tá solta das mãos e esse é o ponto. Agora é só sovar. Olha só, gente, a massa tá pronta. E olha que delícia de massa de trabalhar, ó. Não gruda nem nas mãos e nem na pedra mais. Então esse é o ponto certo da gente colocar a massa para descansar. Eu vou levar ela para descansar por 30 minutos. E depois a gente vai estar abrindo essa massa para rechear. Se você tiver aí numa região que esteja muito fria, você pode contar com o auxílio do seu forno. Você acende o forno por 3 minutos, desliga e coloca a massa para descansar dentro do forno morno, tá? É o que eu vou fazer, porque aqui tá bem frio. Pessoal, após os 30 minutos de descanso, a massa dobrou de volume. Olha só, olha que delícia de massa, ó. Aí eu coloquei um pouco de farinha de trigo aqui na minha pedra e vou passar ela para cá novamente. Vou dar só uma trabalhadinha nela aqui, só para retirar o ar. Olha só, que delícia de massa de trabalhar, ó. Soltinha, não gruda. Tá maravilhosa. E vocês viram aí, gente, como não é difícil? Às vezes parece muito difícil fazer um pão, mas não é. Olha. Minhas mãos. E aqui eu vou mexer mesmo só para retirar um pouco do ar dessa massa. Não precisa mais sovar com tanta força. Agora eu vou pegar essa massa e vou dividir ela ao meio, ó. Com uma faquinha. Olha como é fácil de cortar. Dá uma olhada. Vou reservar uma metade. E essa outra parte aqui, o que eu vou fazer? Vou vir com o meu rolo de abrir massa e vou abrir essa massa. Vou deixar ela mais ou menos quadrada. Aqui, ó, com o rolo eu vou abrindo até ela chegar no tamanho que eu desejo para eu rechear. Aí você vai abrindo, vai virando ela um pouquinho. Olha só, gente, como é ótima de trabalhar essa massa. E vai abrindo até daí uma espessura de mais ou menos 1 centímetro, ou um pouquinho menos de 1 centímetro de espessura de massa pra gente estar recheando. Agora que eu já abri a minha massa e ela está na espessura que eu queria que ela ficasse, ó. Olha só, não tá uma massa grossa, também não pode ser muito fina, porque a gente vai rechear e vai enrolar tipo rocambole. Aí eu tenho aqui, ó, o meu creme de confeiteiro. Aí a gente vai colocando um pouco aqui, ó. Esse creme tá bem firme. E vai passar esse creme em toda a massa, assim, ó. Vai abrir ele aqui em cima da massa. Espalhar bem. Também, gente, tem uma outra opção de recheio. Se vocês quiserem fazer esse pão, no momento vocês não estão aí com o creme de confeiteiro, vocês podem pegar 5 colheres de manteiga ou margarina com uma xícara de açúcar, misturar bem, fazer um creme. Vocês podem até bater na batedeira. Fazer um creme
E fazer esse mesmo processo aqui que eu tô fazendo com o creme de confeiteiro. E em seguida polvilho o coco ralado em cima. Fica muito bom também com o recheio de manteiga com açúcar. Agora, gente, espalha bem esse creme. Ó, com o auxílio de uma colher. Quantos graus? Agora eu venho com o coco ralado e vou salpicar aqui em cima, ó. Bastante coco. Prontinho. Vou começar a enrolar você. Agora, gente, a gente vai pegar essa massa e vai enrolar, ó, como um rocambole, ó. Devagarinho, vai ajeitando a massa aí, ó. E aí a gente vai enrolar. Daí, gente, aqui, ó, na emenda aqui, a gente procura juntar bem as pontas, ó. Grudar bem a massa na outra, pra ela não abrir. Se for o caso, você molha aqui na água, a pontinha do dedo, ó, com um pouquinho de água. E junta aqui que ele cola bem. Agora, com o auxílio de uma faquinha de serra, vamos cortar os nossos pãezinhos. Olha só. Vem aqui, ó, com a faquinha e vou cortando em pedacinhos assim, ó, fatias arredondadas. E aí eu tenho aqui uma forma untada com papel manteiga. E vou organizar os meus pãezinhos aqui, ó, nessa forma. E vou cortando. Não precisa ser muito grande. Olha só, gente. Dá pra ver bem, ó. Vou arrumando eles aqui na minha forma, dando um espacinho entre um e outro. Vou fazer assim com toda a minha massa, tá? Cortar ela todinha em pãezinhos redondinhos desse jeito. Cortei todos os meus pãezinhos, organizei aqui na forma e vou deixar eles descansar por mais 15 minutos dessa forma aqui. Vou fazer o mesmo com a outra metade da massa. E após aqueles 15 minutinhos mais de descanso, é hora de levar os nossos pãezinhos para assar. Forno ligado a 180 graus por 30 minutos ou até eles dourarem. Olha só, pessoal, os meus pãezinhos já estão praticamente prontos. Mas vocês lembram da calda que eu falei? 2 xícaras de leite para meia xícara de chá de açúcar. Então eu botei o leite com o açúcar para ferver. Falta 5 minutos para eu retirar meus pãezinhos do forno. Esses 5 minutos eu vou fazer o seguinte, ó, com essa calda quente, vou regar esses pãezinhos, ó. Molhar eles bem molhadinho todos e vou devolver pro forno para terminar os outros 5 minutos. Só daí eu vou retirar totalmente e botar para esfriar. Olha só, gente, após os 30 minutos, como estão os meus pãezinhos? Lindos, né? Estão parecendo caracóis. Esses pãezinhos aqui também, gente, são conhecidos como fatias húngaras. E aí, ó, vou retirar um aqui. Nossa, estão bem quentes, eu acabei de tirar do forno, tá? Vou retirar um para mostrar mais de pertinho para vocês. Olha só, gente, eu não vou pegar com a mão porque tá bem quente. Mas olha só, esse pão tá muito fofo, bem gostoso, bem recheado. Como vocês viram, o recheio não derramou, não saiu fora do pão. Olha só, vou tentar mostrar de pertinho. Olha, bem fofinho. Ui, tá desmanchando. E para acompanhar, como tá frio, nada melhor que uma xícara de café com leite. E desse jeito, gente, eu finalizo o meu vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para estar recebendo essas e muitas outras novidades. Um beijo, tchau!